Olá, meus amigos, minhas amigas, telespectadores, pessoal que está ligado no nosso podcast. Hoje nós estamos em multiplataformas para contar mais um pouquinho da história da música brasileira, sempre com gente que participou e que participa ainda, obviamente. Nós vamos direto para Israel, onde é o quartel-general sem guerra, só na base da paz, do nosso amigo Manuel Barenboim, que é o autor desta ideia, o criador dessa ideia, e ele vai dizer com quem é que nós vamos conversar hoje, na segunda edição, e depois também, e já deu uma dica, deixa para lá. E aí a gente vai continuar a papear e descobrir coisas dos bastidores. Vamos lá, Manuel. Olá, Luiz. Olá a todos que gostam da música do Brasil. Cá estamos outra vez para levar até vocês uma sugestão que o Luiz Fernando deu depois que o programa com o Hélio Costa Manso terminou, de uma volta do Hélio. Ele vai estar de novo com a gente hoje, para a gente falar de o que era o mundo discográfico que tanto o Hélio quanto eu vivemos nesta fase que a gente era diretor artístico, produtor, puxador de cabo, que a gente foi nessa época. Tá? Hélio Costa Manso, seja bem-vindo. Oi, pessoal, bom estar de volta com vocês. Sem dúvida não. Eu já vou avisar, seu doutor Manuel, que o senhor também vai ser entrevistado hoje. O Hélio pode fazer perguntas, eu também, porque o senhor não é só hoje o mestre de cerimônias número 1, é também um homem de gravador, e quando a gente junta dois de uma vez, tem muita história para contar. Então, entre o bate-bola, a troca de palavras e experiências, nós vamos cutucar de vez em quando. Mas a primazia é sempre sua. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo problema de idade, né? Então, eu vivi um pouco mais de gravadoras antes do Hélio entrar, um pouco mais que ele. E, na realidade, é uma espécie de um entreacte do que era, ou do que foi a discografia no Brasil nos anos 60, 70, 80, principalmente. Só que, para a gente entrar nos anos 60, uma só curiosidade. Até os anos 50, por aí, não existia o diretor artístico, não existia a figura do diretor artístico como aconteceu a posterior. Quem decidia se gravava ou não aquele disco era o presidente da companhia. Então, ele era o diretor artístico. Depois, com o passar do tempo e com o mercado começando a se abrir, porque éramos um mercado de 78 rotações, e aí, de repente, chega o LP, e aí o mercado começa a crescer, e aí obrigou as gravadoras a se reestruturarem, a ter os diretores artísticos, a ter os produtores, toda uma série de pessoas que depois formou a discografia brasileira, o mundo discográfico brasileiro. O que chama um pouco a atenção também nessa época é que as primeiras gravadoras foram as gravadoras internacionais, as grandes gravadoras, afora as que vieram para o Brasil e começaram, independente da Casa Edson, muitos e muitos anos atrás, mas nos anos 50 começaram, os 40, 50, começaram a aparecer as nacionais, junto com as RCA, com a CBS, com a Warner depois, com a EMI Odeon. Primeiro era Odeon e depois passou a ser EMI Odeon. E foram nascendo as nacionais. As nacionais como a Copacabana, como a Chantecler, como a Continental, a RGE, que depois se tornou a RGE Fermata. Juntaram-se as duas, onde eu e o Hélio tivemos o prazer de trabalhar. Gravadoras um pouco menores, como Audio Fidelity e a Musidisc, que inclusive o Hélio citou no programa passado,
também começaram a vir fora. E tinha o último detalhe, antes de eu passar a bola para o Hélio, que era o seguinte: não existia como hoje, por exemplo, você tem, além do estúdio, do chamado home studio, a garagem, que cada um adapta do seu jeito. Naquela época não existiam os estúdios que depois vieram a aparecer, estúdios especializados em gravação, porque os estúdios, na maior parte daquele tempo, eram estúdios das próprias gravadoras. Quer dizer, você não tinha como alugar um estúdio para gravar um disco, como começou a acontecer com o tempo passando. Hélio, aí nós estamos nos anos 60 para 70. Então, você já estava começando a entrar no campo. Mas antes de eu falar, eu queria que você explicasse como é que então as gravadoras que não tinham estúdio gravavam? Todas tinham um estúdio, todas tinham estúdio. Não existia, era o estúdio, vamos chamar assim, o independente. Por exemplo, Copacabana, ela tinha um estúdio ali na Bento Freitas. Tá? A Continental tinha um estúdio, primeiro, na praça, ali em frente onde era a Rádio Record, a esquina da Quintino Bocaiúva, Largo da Misericórdia. Sim. No último andar do prédio era a gravadora Continental e ela tinha um estúdio lá. Tá? Então, a RGE nasceu depois que era um estúdio de jingles. A RGE não era um estúdio, a RGE da Paula Souza não nasceu estúdio independente para você gravar disco. Ela era um estúdio de jingles que era de propriedade do Scatena, e a hora que o Scatena resolveu abrir o caminho para disco, aí a coisa mudou. Mesmo assim, todo o processo funcionava que a parte da manhã era reservado para publicidade. A gente usava a parte da tarde e a parte da noite para gravar disco. Quem não tinha estúdio, um exemplo, era a Audio Fidelity. A Audio Fidelity não tinha. A Musidisc tinha um estúdio maravilhoso no Rio de Janeiro. Era maravilhoso. O estúdio que o Nilo Sérgio montou no Rio era maravilhoso. É só você pegar o som dos discos de orquestra que ele fazia, o som do Ed Lincoln, sabe? Orlando Ivo, como era? Românticos de Cuba. O som do Românticos de Cuba era uma coisa maravilhosa, era naquele estúdio lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, depois apareceu o Estúdio Havaí, que depois foi a RCA, parece, se não me engano, foi a RCA que tomou conta, né? E assim foi indo. Não existia a gente ligar para o estúdio. E depois, com o advento das gravadoras menores, dos produtores independentes, de tudo isso, aí sim, a Gravodisc, por exemplo, a Gravodisc deixou de ser da Continental para passar para as pessoas que compraram o filho do maestro, agora fugiu o nome. Não sei. Elcio Álvares. O Elcinho e a sócia deles compraram o estúdio e ficaram com o estúdio, apesar de que a prioridade naquele tempo ainda era a Continental, que já não tinha o Largo da Misericórdia. Tá? Já não tinha. Aí a Continental tinha ido para a Avenida do Estado, e foi assim. Aí começam os estúdios, o próprio estúdio da RGE começa a ser um estúdio a ser locado. Porque, de repente, tudo que você tinha na gravadora para produzir não era o suficiente para você bancar toda a estrutura do estúdio. Então, você tinha que começar aquela história que depois se virou norma, né? Das 8 às 2, das 2 às 8 e das 8 às 2 da madrugada. Ou seja, as famosas 6 horas, que nunca eram 6, né? Sempre a gente avançava um pouquinho mais. Era só na tabela de preço, né? Quando você vai para o estúdio, o Hélio sabe bem disso, a gente tem um planejamento. A gente sabe, ainda mais antigamente tinha um processo mais rígido, vamos assim dizer.
você colocava uma orquestra dentro do estúdio para gravar direto. Então você contava que você não passava de 3 horas dos músicos. Sabe? O ideal era você se manter dentro de 2 horas, porque estava tudo escrito. E os músicos tinham que ler. Então, teoricamente, era você passar 1, 2, 3, 5 vezes, está preparado e grava. Aí você ocupa 1 hora, que nunca foi 1 hora, porque, na realidade, pelo sindicato eram 45 minutos. Né? Você tinha a primeira hora, 45 minutos, e aí 15 de descanso, e aí a segunda hora. Né? Então, para quem não sabe, os músicos nessa época ganhavam da seguinte forma: eles ganhavam um mínimo de 3 horas. Vamos dizer que a chamada mínima fosse, por exemplo, R$100. Então, cada um ganharia um mínimo de R$300 por 3 horas de trabalho ou por 3 obras gravadas. Se eles conseguissem, se o produtor, enfim, se a coisa fluísse e eles gravassem 5 músicas ou 5 obras durante 3 horas, eles ganhariam 5 vezes aqueles R$100. Então, o que desse mais, fossem as horas ou fossem as obras, multiplicadas pelo valor da hora de então, que eu estou exemplificando como se fosse 100, dava R$500. Por aí ia. E é como o Manuel falou, a gente tinha um planejamento, mas nunca dava certo. Não era fácil de seguir, não era fácil de seguir. Você tinha um músico que atrasava, você tinha problema técnico na hora, sabe? Mudava alguma coisa de gravação, o que você tinha planejado, que era para ser alguma coisa daquele jeito, na hora você ia lá e mexia e mudava. Quantas vezes a gente não fez isso, não mudou praticamente arranjo pronto na hora de gravar, sabe? Porque soou uma outra história. Na verdade, eu acho que os produtores musicais de então, acho que até hoje é assim, não eram os maestros eram contratados para fazer arranjo. E os produtores musicais, na grande maioria, não liam partitura, né? E mesmo se lessem partitura, não iam ter uma noção exata de como aquilo ia soar. Então, era muito comum que dentro do estúdio fosse o artista, se estivesse presente, em geral estava, fosse o produtor, eles quisessem mudar alguma coisa que o maestro tinha escrito. Às vezes até existem alguns erros. O maestro escreve uma coisa e a pessoa que fazia a cópia, para quem não sabe, o copista é aquele que pega uma página de arranjo do maestro e divide entre vários instrumentos, e esse copista às vezes podia errar alguma coisa, ou o maestro podia ter escrito alguma coisa errada. Então, só na hora em que ele contava 4 e começavam a tocar, é que a gente sabia se, primeiro, gostava, segundo, se estava certo, enfim, né? Muita coisa acontecia. Então, de novo, como falamos antes, o planejamento existia, mas parte do planejamento era esse improviso dentro do estúdio mesmo. Mas isso, se me permite, Manuel e também Hélio, eu sou do outro lado, sempre digo isso, né? Eu sou do lado do rádio, de quem tocava o disco pronto. Como era feito o disco, a gente eventualmente sabia, mas não sabia muito. Então, considerando que lá atrás os discos eram, quando muito, estereofônicos, ou seja, dividia-se canal esquerdo e canal direito, como era feita a gravação? Se não tinha tantos canais nas mesas de som, para gravar a bateria, como é que você fazia para essa bateria não entrar sobre o som dela, em cima de um som mais leve, de uma harpa, de um violino, etc, etc? Como era feito isso? Você usava as baterias. Aliás, hoje em dia é moda isso também. Você pode ver em shows ao vivo, o baterista está cercado por uma cerca de acrílico. Naquela época não era acrílico, eram o que a gente chamava de tapadeiras, né? E elas tentavam vedar até onde fosse possível o som da bateria para que ele não vazasse nos outros instrumentos. Para quem não entende o que é vazar, é quando o som de um instrumento ele entra também num outro microfone. Então, uma harpa, por exemplo, que é um instrumento que não tem muito volume próprio, você precisa aumentar bastante a captação da harpa para que você consiga captar o som da harpa. Nesse aumento, se alguém lá ao fundo fizer uma bateria tocar, obviamente esse som da bateria vai entrar na harpa.
Então, quando você quiser aumentar a harpa, em vez de aumentar a harpa, você vai aumentar junto a bateria. É por aí, né, Manuel? Exato. Nessa história de bateria, eu tenho uma história meio maluca. E eu fui gravar um disco e eu preciso lembrar da pessoa agora que falou a frase e eu não estou conseguindo lembrar. Ah, já lembrei. Estava eu no estúdio da RG, do Scatena, né, na rua Dona Veridiana, que depois virou estúdio da RCA, né, e estou fazendo uma gravação de orquestra. Eu já nem lembro direito que orquestra era, mas já fiz uma gravação de orquestra. Né? Só que a gente não tinha ainda se adaptado ao processo do estúdio. Então, aquilo que o Hélio falou, tinha um vazamento de bateria. Né? E esse vazamento de bateria provocava uma espécie de um eco geral, certo? E eu entrei na hora que o técnico estava ajustando para fazer o corte da matriz do disco e eu comecei a me irritar com o som, porque não era o som que eu tinha planejado. Eis que abre a porta e vem o Netinho dos Incríveis, que é baterista, né? E vira para mim e fala assim: eu estou procurando esse som de bateria a vida inteira. Como é que você conseguiu? Então, tinham coisas, as coisas que aconteciam às vezes sem você estar nas suas mãos, quer dizer, estar nas suas mãos mexer ou não. E eu quero lembrar também que ser produtor é ter um gosto próprio. A gente tem um gosto próprio. Às vezes a gente gosta de uma coisa que um outro produtor não gosta. Às vezes a gente gosta de uma coisa que o público gosta muito ou também não gosta. Eu quero lembrar aqui que um dos homens mais famosos de produtor na indústria da música no mundo inteiro, o recém-falecido Phil Spector, isso que o Manuel falou, que aparentemente sem querer vocês acabaram descobrindo, é o que ele buscou a vida inteira. Ele chamava de parede de som, wall of sound, ele chamava. Então, era o quê? Era um monte de vazamento. Em geral, ele duplicava ou triplicava o número de pessoas para tocar o mesmo instrumento, na mesma região. Com exceção de contrabaixo, ele tinha 2 baterias, ele tinha 4, 6 guitarras, ele tinha um monte de gente batendo palma, um monte de gente cantando, um monte de gente tocando violino, um monte de tudo. E tudo isso virava um embaralhamento total, mas criava assim uma parede sonora, como ele gostava de chamar, e ele ficou célebre por isso, né? Tanto é que ele produziu o último disco dos Beatles, ele produziu vários discos do John Lennon, do George Harrison, porque ele era amado por tudo isso, né? Um músico excepcional. Músico maravilhoso. Compositor e tudo, louco como todo músico, mas era um bom músico também. Você sabe que nesse tipo de história, no LP do Caetano, no LP do Caetano, o Tropicália, tem um texto na contracapa, que é um texto do Miles Davis, dizendo que maravilhoso Paris é este em que a gente coloca 40 músicos no estúdio para causar um uníssono, para tocar um uníssono. Então, você dentro do estúdio vai encontrar histórias daqui, histórias de lá, um monte, sabe? E cada um tem a sua, cada um viveu de um jeito. É sempre assim. A sonoridade de hoje não repete amanhã. Não repete. Por mais que você queira, eu contei até essa história já, né, do Zimbo Trio, que nós marcamos os pontos, depois que achar o som perfeito do Zimbo Trio, como eles queriam, como eu queria, a gente marcou no estúdio com giz os lugares dos instrumentos, fechei a porta, porque era um sábado à tarde, fechei a porta, levei a chave comigo para segunda-feira abrir o estúdio para a gente gravar. O som era outro, porque mudou a temperatura.
Agora, Então, levando em consideração esse uníssono que você citou, gravar, imagino que ambos tenham trabalhado ainda com 2 canais, depois a coisa cresceu para 8 canais. A adaptação, obviamente, só podia ser maravilhosa, mas como foi esta passagem para, de repente, dividir canais? Qual era o critério de separar o que é que ia para um lado e para o outro? Até porque tinha que separar um canal só para voz, e, de repente, chegar aos 48 canais ou mais nos dias de hoje. ó, eu vou falar, Hélio, da vida antes de você, tá? Não, eu comecei a trabalhar no estúdio da RGE na Paula Souza, que eram 2 canais, né? O que já era um avanço, porque anteriormente a isso era um canal só, era mono. Os 2 canais, você já tinha condição de fazer uma separação com os instrumentos e criou-se o tal do canal do centro, que não existe, mas é que você, na estereofonia, você consegue ouvir como um círculo, como um semicírculo. Tá? O que acontecia para você gravar, e essa história que você falou do canal de voz para o cantor, não tinha. O que se gravava tudo era, primeiro, toda a parte de orquestra, que podia ser por etapas, mas não era uma coisa ideal, porque você tinha que gravar uma base. Grava essa base numa fita, ok? Está em 2 canais. Aí você pega uma outra máquina, coloca uma fita virgem nessa outra máquina, as 2 máquinas estão conectadas e a máquina que reproduz o que foi gravado passa pela mesa de gravação, aonde você, se tiver que juntar alguma coisa a mais por cantor, por algum instrumento a mais, o que for, você vai somar isso e vai entrar na máquina que está gravando. E aí você pode, ou já terminou a gravação, que a orquestra estava toda gravada, o cantor pôs a voz e acabou, ou então coisas que têm que ser mexidas e tal. Um exemplo que eu dou é meu mesmo, Domingo no Parque. Domingo no Parque nós gravamos toda a orquestra. Depois de gravar a orquestra, a gente gravou o Dirceu tocando berimbau, então estamos fazendo essa passagem, né, para depois gravar os Mutantes com os instrumentos, para depois gravar o Gil e os Mutantes. O que a gente tinha que... Tudo isso em 2 canais? Em 2 canais. Passando de um para o outro. Para quem não sabe... O que a gente tinha que fazer, era procurar o melhor possível de não desgastar, porque cada vez que você reproduz, você está diminuindo a qualidade do som original. Então, é tentar chegar nisso. Eu acho que me enganei. Era o Dirceu com o Serginho e com o Arnaldo no mesmo. Então, você teve a orquestra, depois você teve Serginho, Dirceu e Arnaldo, depois você teve Gil e os Mutantes juntos com o coro. Aí era o final de tudo. Então, esse era um sistema que depois deu um salto maravilhoso quando chegaram os 4 canais. Aí já era uma festa. Você podia gravar 2, aí você tinha 2 para jogar, somar coisas de um com o outro, para depois ficar com o último. E aí foi indo para chegar ao 8. Eu tenho uma opinião disso aqui, que é a opinião de produtor para mim, da minha condição de produtor, que era o seguinte. Para mim, 4, 8, 16, 24, 48 canais, na realidade, eles estão ali para facilitar a tomada de gravação. Eles não estão ali para facilitar você inventar, que a gente acaba fazendo isso, mas inventar outras coisas, porque tem muitos canais a mais. Então, para mim, eu gravar tudo que eu posso gravar, como se fossem 2 canais, só que eles estão totalmente separados. Eu fiz isso com uma orquestra no estúdio da Gravodisc,
arranjo do Júlio Medalha, que eu gravei, que eram 36 músicos, eu gravei tudo aberto, e depois a gente tinha em cada canal um instrumento. Óbvio, checado antes, tudo nivelado, tudo bonitinho. Mas já estava. A única coisa que se fez foi usar a facilidade de depois, na mixagem, poder trazer esse mais, ajustar esse aqui melhor e aquilo. Só. O multicanal, principalmente a partir dos 8 canais, quer dizer, foi de 8 para 16, de 16 foi para 2 máquinas de 16, que trabalhavam simultaneamente, então a gente tinha 32, e daí para frente veio nessa loucura do Pro Tools de hoje, onde você tem 200 canais, ou quantos você quiser. Mas eu acho que o grande problema do multicanal, falando como produtores, né, é o fato de que os artistas, e principalmente as bandas, que na minha época eram chamadas de conjuntos, para quem não sabe, começaram a querer gravar separado. Então, em vez de você ter uma boa noção do que a música era, como era antigamente quando você gravava em 2 ou em 4, você tinha que criar no estúdio e tinha que gostar daquilo. Depois você começou a dizer, não, vamos tirar essa guitarra, vamos fazer outra. E aí vinha só um músico no estúdio, já sem a presença dos outros, sem a nuance dos outros no sentido musical. Eu acho que a gente foi perdendo um pouco essa naturalidade da criação que o artista tinha. Eu sei, por exemplo, o Manuel produziu muita coisa. Você fez Que Pena também, não fez? Do Caetano e da Gal, né? Isso. E eu conheço um baixista que tocou nessa gravação, que é o Beto Carezato, que era dos Carbonos. E ele tocou a música inteira, porque tinha um arranjo, ele não tem noção do que ele está tocando, ele não tinha a menor noção, ele tocou o que o maestro mandou. Um dia ele foi ouvir no rádio e falou, nossa, essa divisão de baixo parece com alguma coisa que eu toquei. E era uma música que virou um sucesso enorme, né? Então também tem isso, às vezes o músico que não é, se não for uma banda, o músico entra no estúdio, faz o que o maestro manda, vai para casa e muitas das vezes ele não tem noção do que ele gravou. Às vezes o nome da música é mudado depois, então ele não, enfim, ele perde muito a noção do volume de coisas com as quais ele trabalhou. E o Que Pena já eram 4 canais, que já foi na Viridiana. Aliás, na Viridiana tem uma outra história também que é complicada, mas eu inaugurei, como produtor, o estúdio da Viridiana, com uma gravação do Caetano, Yes, Nós Temos Bananas. Só que eu não sei se o Hélio vai lembrar do Lara Campos. Conheceu ou não? Conheci, mas nunca trabalhei com ele. Não, tudo bem. O Lara montou o estúdio da Rua Dona Viridiana, era um engenheiro de som, um engenheiro arquiteto, inclusive, que fazia. Montou todo o estúdio. Só que a mesa de som não estava pronta. Nós entramos no estúdio para gravar com a tampa da mesa levantada, o Lara embaixo dela soldando e a gente gravando. Você tem ideia da loucura que foi, porque ele tinha garantido que no domingo, isso foi numa segunda de manhã, ele tinha garantido que no domingo ele terminava. Falei, tudo bem, eu vou trazer 30 músicos. Falei, não, tudo bem, não se preocupa. Tudo bem. Cheguei na hora, ainda estava faltando ligar fios. Sabe? Se você lembra, Hélio, do nome do pai do Valtinho, o Valtinho técnico. Não lembro. Eu estou tentando lembrar o nome dele porque ele morava em frente e ele era auxiliar do Sérgio Lara, do Lara. Né? E, foi uma loucura. Você tenta imaginar tentando dirigir a gravação olhando por cima da mesa, tá? O cara soldando, a gente não sabia que não podia abrir esse microfone, só podia abrir aquele. Foi assim. E o disco está aí, perfeito. Ou seja, eu sou da época, eu comecei basicamente, eu gravei na Paula Souza em 2 canais, um cover de See You in September e Sunny. Depois eu já comecei a trabalhar no Estúdios Reunidos. Para quem não sabe, Estúdios Reunidos é um estúdio na Avenida Paulista, no prédio da Rádio e TV Gazeta.
E lá eu gravei pela primeira vez em 4 canais, 8 canais, 16 canais. Trabalhei com técnicos que são outros, né, que a gente não citou, mas são grandes responsáveis por muitos sucessos por aí. Rogério Eu trabalhei Gauss, com Rogério Gauss, com Milton Rodrigues, o Reinaldo Maziero. E lá, imagina, o Milton Rodrigues era uma pessoa adorável, né? Ele era tão adorável quanto o Malandro. Ele um dia eu marquei para mixar um negócio num sábado. Como o Manuel falou, com todos os planejamentos, as coisas não davam certo. Você tinha que trabalhar sábado, domingo, madrugadas e tudo mais. Então, eu tinha que terminar um disco. Fui lá, marquei com ele sábado à tarde, 2 horas da tarde. Aí chegamos lá. Após 1 hora e 15 de trabalho, ele fala, Hélio, a mesa pifou. O que sei eu de mesa? Absolutamente nada. A mesa pifou. É mesmo? Não tem jeito, Milton. Preciso terminar isso. Não tem jeito. A mesa pifou. Falei, tá bom. E fui embora para casa e marquei com ele para continuar trabalhando na segunda-feira. Aí, quando quase estou chegando meio do caminho para chegar em casa, eu falo, nossa, esqueci alguma... Não lembro o que era que eu esqueci. A fita, não sei o quê. Voltei para lá, estava Milton Rodrigues com a mesa funcionando, gravando, com 20 caras daquelas coisas de pagode, de carnaval, não sei o quê. Mas eram pessoas adoráveis, pessoas que nos ajudaram muito. Você deve ter trabalhado com muitos. Eu lembro, você falou da Viridiana. A Viridiana era o estúdio da RCA depois, ou antes, não sei se nasceu sendo RCA. Não. Mas eu trabalhei com Stélio Carlini. Stélio Carlini, né? O Zé Carlos Leitão Teixeira e o João Kibelski. Não, essa meia dúzia que a gente citou, esses 3 da Viridiana e os 3 da Reunidos, sabe, era nata. Eram pessoas... É aquilo que eu sempre digo e repito, se a gente não tem essas pessoas, a gente não faz nada. Eles são mãos da gente, sabe? Eles estão ali para fazer a coisa andar, a coisa funcionar. E eu acho que tanto os engenheiros de som, os técnicos de som, como os produtores, eu falei isso no outro episódio, a gente tem que aprender a gostar de todo tipo de música. Pode não ser o tipo de música que você vai ouvir quando chegar em casa, mas você tem que aprender a gostar para você poder trabalhar bem com ela. E esses técnicos, eles trabalhavam com, sei lá, com Roberto Leal, com Benito de Paula, com Sidney Magal, com a orquestra do Valdomiro Lenk, com a banda Sunday cantando inglês, enfim. Eles trabalhavam bem com todo mundo, faziam o seu melhor, tiravam o seu melhor com todo mundo, né? E a gente também, a gente tinha que trabalhar com todo mundo. Não tinha, sabe? Era uma profissão, a profissão de técnico, uma profissão de um especialista, não no gênero, um especialista na técnica de gravar. E a técnica de gravar independe do gênero que você vai fazer. Independe se é samba, se é rock, se é música clássica, o que é, não importa. Importa que quem vai mexer nos botões ali tem consciência e sabe o que é que representa, sabe o som que é o ideal do bandolim, como sabe o som da harpa, como sabe o som do violino, do flautim. Tudo isso ele tem que saber, da guitarra elétrica. O João, quantos e quantos sons que a gente tirou com os Mutantes, que o João ajudou ali a levar a coisa para o caminho certo, daquela ideia que o Serginho tinha, e a gente chegar ali, sabe? Efeitos que a gente tirou, ele tirou com o gerador gerador de som, sabe? Com aquilo. Isso não é um instrumento. Ele soube manejar aquilo e transformou aquilo num instrumento. Mas o Luiz Fernando Maglioca perguntou sobre as mixagens, né? Os Beatles, por exemplo, detestavam mixagem estéreo. Tudo que eles queriam era mono. Eles ficavam na sala, não no começo. No começo, o artista era proibido de entrar na técnica do estúdio. Mas eles ficavam, depois que eles ficaram mais famosos, eles ficavam na sala ouvindo a mixagem em mono, dando os seus pitacos, supondo eu. Mas estéreo, eles saíam da sala, eles nem queriam ouvir, porque achavam que era ruim. Mas eu queria saber de vocês dois, de que forma a rádio reagiu
a mudança do mono para o estéreo? No meu tempo, muito bem. Chegou a qualidade do som que começou a aparecer para a rádio era excepcional. Mudava, sabe? Mudava da água para o vinho. É como você sair do AM e ir para o FM. A qualidade de som é outra. Então, foi bem... Tudo que eu conheço dessa época, que é a época que eu estava entrando no disco e que eu comecei a participar de programas de rádio, para ouvir tudo, eu só vi elogio. Óbvio que isso aqui também trazia para aqueles disc jockeys que eram críticos de música, né? Traziam também a qualidade da gravação que eles podiam falar melhor dela ou pior, ou dizer, sabe, tinha a possibilidade de você criticar para bem ou para mal aquilo ali. Da minha parte, se me permitem, eu comecei a trabalhar com discos bem cedo, porque meu pai comprou lá uma Eletrola no Mapping, aquela que era uma maletinha, e dos dois lados do picape tinha os alto-falantes acoplados. Aí você tirava lá um botãozinho, abria o fecho, e aí você separava. O duro era depois recolocar dentro da caixinha todo aquele fio que você esticou. Essa é uma história curiosa que eu acho que nunca contei para ninguém. Quando meu pai comprou esta tal Eletrola, que ele sentiu que eu tinha vontade de mexer com essas coisas por algum motivo. Eu estava querendo tocar piano e ele disse que era melhor tocar sanfona, porque piano ele não podia comprar e não dava para levar para lugar nenhum. Então ele me mandou lá tocar, deu de presente uma Scandale, e eu comecei a brincar com mão direita e mão esquerda, coisa das mais difíceis, que era a coordenação. Mas vamos lá. Junto com a Eletrola, veio uma coletânea Mapping, que eram discos orquestrais, e desses discos orquestrais havia, como se fosse aquelas montagens da Keitel no início e tal. O Manuel fez cara de que é responsável por isso. Não. Essa não. Em ver qual era a gravadora, de onde era. Eu sei que aquilo ali foi a minha base. Se eu tenho um sonoplasta frustrado aqui dentro, se eu tenho uma ligação muito grande com a música, principalmente com a plástica, é por causa disso. Porque ali eu descobri a coisa. Primeiro que eu ficava sabendo de nomes que nem sempre o rádio dizia. Dizia um pouco, mas não dizia muito. Então apareceu lá, Ponchielli, Dança das Horas. Aí eu falei, poxa, que legal. E tinha um sincopado, que eu não sabia que chamava assim, e eu falei, poxa, aqui eu já tenho um jeitinho de dar a hora certa, eu vou copiar esse pedaço. Copiar significava separar, não tinha gravador ainda, antes do Geloso que apareceu em casa. E aí eu comecei a pegar trechos de músicas, né, como todo mundo conhece, as sinfônicas lá de Beethoven, com os acordes e tal, e aquilo lá a gente ia separando, anotando coisas que dava para a gente usar. Já profissionalmente, quando eu trabalhei na TV Cultura, eu não usava disco para praticamente nada, eventualmente, e eu sei que o Manuel aí vai até vibrar, porque quando eu produzi o curso de Madureza, eu tinha 3 programas, que na verdade eu não era produtor, eu era assistente de produtor, e o meu querido amigo Walter Sampaio, que era o chefe do programa, mandava eu escolher, vai escolher lá tal. E eu peguei Tamba Trio, Luiz Essa e outros tantos, porque era um instrumental gostoso, e é por isso esse valor, né, que de uma época maravilhosa, que tinha trio maravilhoso instrumental para todo lado, tinha sobrando até, hoje já não é mais igual, mas aquele som, aquela sonoridade. Então eu tive 3 programas que eu tive que sonorizar e também fazer abertura. O primeiro era Efemérides, que eram histórias do Brasil. Curso de Madureza tinha educação moral e educação cívica. Cada um tinha um apresentador e a gente ficava escolhendo temas, passagens e tal, antes das trilhas profissionais. Já no trabalho, na Rádio Excelsior, em 1975,
A sonoridade melhor era dos discos que o Big Boy mandava para a gente, lá do Rio de Janeiro. Sempre era um 45, mas na hora que a gente passava aquilo para fita, já sofria-se um pouco. E a gente não pode esquecer que os patrões da época, não sei como é que eles são hoje, mas eles diziam, olha, usa essa fita até acabar. Não tem que pegar fita nova para cada coisa. E a gente achava que devia, né, ainda que fosse um rolo de fita de 30 minutos, para 3 músicas dava para usar um pacote inteiro. Não, vai fazendo uma separação aí de alguma forma, faz uma listagem e vai trabalhando com isso. Então, eu acho sim que a sonoridade, óbvio, melhorou bastante, mas a gente tinha só que comparar com o disco importado, que eventualmente a gente recebia uma cópia, as gravadoras às vezes traziam um compacto simples ou duplo dos de 45, e o resto era passar para a fita e tocar, porque o disco também bifava rápido. Basicamente. No caso do importado, na RGE, por exemplo, onde eu acompanhei mais do que na Fonograma teve uma fase minha no departamento internacional, mas eu não acompanhava a parte técnica. Na RGE, eu acompanhava a parte técnica. Então, a copiagem do disco que chegava, porque para chegar a fita era... Sabe? Então, o que a gente fazia era pegar o disco, não deixar ninguém mexer nele, levar para o seu cardia, que era a pessoa que fazia a copiagem na sala lá do fundo, e pedir para ele, copia, só que tem uma fita 0. A fita tinha que ser 0. Ou seja, e ele, quando fazia a cópia, porque ele fazia o master que ia para a fábrica. Então, na hora que ele já fazia essa cópia, ele já sabia como manusear o som, as equalizações, tudo que precisava para deixar exatamente igual ao disco original. Como é que era esta masterização de uma fita? Muita gente não conhece o procedimento, né? Teve uma promoção que a Odeon fez uma vez aí, distribuiu para fazer uma comemoração um vidrinho com um pozinho dentro, que seria basicamente o pó do qual era feito o disco. Agora, como é que ia? Era aquela bolachinha que depois era prensada e esticava? Dá um pitaco a respeito aí que vocês conhecem. Mas isso aí isso que você citou já é a fase final. Antes disso, a fita original ia para a mão, por exemplo, do seu cardia, ia para a mão dele, ele fazia uma madre, da madre tirar uma matriz, essa matriz ia para a fábrica num sistema de galvanoplastia, que eu não sou técnico, não saberia explicar direito, sei que ela entrava num banho, demorava acho que 72 horas, alguma coisa assim, para depois sair. Esta madre, ela, dependendo de quanto tempo ela ficasse mergulhada e ela se tornasse, vamos dizer, mais forte em si, eu não sei explicar direito, um dia eu vou aprender e vou explicar, mas para se tornar mais forte, ela alcançava um número de cópias. Você, com ela, você colocava aquela bolachinha e ia prensando, ia prensando, ia prensando. Dependendo da qualidade dela, você tinha um número X de discos. Tá? Você fazia o número X de LPs. Para você ter uma ideia, aí tem a história também, nós, na Fonograma, gravamos os 3 LPs do Festival da Record de 67, que o vencedor foi o Ponteio, que teve Domingo no Parque, Alegria, Alegria e Roda Viva. Nós gravamos as 36 músicas. Foi ideia do senhor Alain Trossard, que pediu para, ao invés de ficar fazendo 18 compactos simples, faz 13 LPs. Então, nós gravamos os nossos 18 artistas e gravamos com outros artistas do cast, alguns deles até repetidos, as músicas que os intérpretes não eram da companhia. Então, isto aqui terminou a montagem do disco da primeira noite, terminou de quarta para quinta-feira. Então, o Luiz Mocarzel, de
lembranças maravilhosas, pegou um avião, se mandou para o Rio, para a fábrica, com a matriz, só que não entrou em galvanoplastia. Entrou direto para fazer e o limite foram 100 discos. Foram feitos 100 discos daquele primeiro. Ele trouxe esses discos para São Paulo e aí a falecida Sônia Ribeiro e o Blota Júnior abriram, vou dizer, o disco do festival já está pronto, com a capa e tudo. Aí a outra madre entrou no processo normal para começar a fabricar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Para quem acompanhou a explicação do Manuel de como se fazia disco, vocês vão entender por que a pirataria no Brasil explodiu nos anos 80. Porque era muito difícil você fazer um disco, esse processo todo de várias fases, né? Na hora que as gravadoras decidiram lançar todo o seu catálogo em CD, cada um que comprasse um CD tinha uma matriz embaixo do braço. A partir desse CD, você fazia quantas cópias você quisesse. Mas antes disso, Hélio, o cassete foi o primeiro pirata foi o cassete. Não, sem dúvida, mas eu digo, a qualidade, o cassete era feito ainda a partir de uma pirataria do disco de vinil, né? Quer dizer, a partir da hora que você tem um CD, você tem uma matriz embaixo do braço, sim, na mão de cada um dos compradores, né? O cassete foi o começo da pirataria. Eu lembro que alguns artistas meus iam principalmente para o Norte e Nordeste, da Bahia, com certeza. E aquelas coisas que as baianas vendem acarajé, assim, pendurada, aquilo, em vez de ter acarajé, tinha um monte de cassete ali. Era vendido assim, né? A pirataria foi mortal no final dos anos 80. Porque você ter copiadoras de cassete é muito mais simples do que você ter uma galvanoplastia que custa milhões, sabe? E não era fácil. Só grandes gravadoras que tinham esse sistema. Por aí funcionava. A fábrica da RCA foi uma fábrica fantástica. A fábrica da Continental eram fábricas maravilhosas, sabe? A Odeon também. As grandes gravadoras, a RGE, com certeza, e a própria Som Livre viveram quase que a vida inteira só prensando discos na RCA. Exato. E a Fonograma montou a fábrica dela no alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Era uma fábrica maravilhosa também. Depois você consegue, aí com o advento do cassete, depois do CD, as coisas mudaram todas, porque aí você, daquele tamanho todo de fábrica, você tinha um salão e acabou, estava tudo ali. Você não precisava fazer nada, não precisava ir a lugar nenhum. Você entrava, colocava numa ponta e saía da outra. Mas a gente falou de som, né? Uma das coisas que sempre me afligiu era qual é o alto-falante que eu vou ouvir a minha produção para saber se ela está boa, né? Porque nós, produtores, estando nos estúdios, a gente ouve na qualidade dos alto-falantes dos estúdios, que, em geral, eram muito bons. E muitos deles permitiam que você aumentasse o volume. Então, um volume alto sempre engana muito, né? E depois a gente ouviu, o Luiz Fernando falou da qualidade, você, Manuel, também falou, a gente ouvia muitas vezes no rádio de pilha. Nos anos 60, a gente ouvia em rádio de pilha. Se era mono ou se era estéreo, soava basicamente igual no rádio de pilha. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a impressão de que, para você ter certeza que sua gravação está bem mixada e o volume está bom, você tem que ouvir no celular. Porque, em última instância, é onde as pessoas vão conhecer a tua música. É um horror pensar nisso. Exato. Você tem que ouvir no celular. É isso que eu ia falar. É um horror, porque a gente, dentro do estúdio, procura aquele fiozinho, daquela coisinha que não aconteceu. Aí, em vez da pessoa ouvir com um som, não preciso dizer, não precisa ter um som de JBL de 20 polegadas, mas uma caixa bonitinha, sabe? Não, vai ouvir naquele speakerzinho que tem ali, aquele speakerphone que tem que, sabe? Você não vai ouvir nada. Então, se você for ouvir uma coisa agora no celular, e em geral a pessoa ouve assim, né? Você vai ouvir agudo, bastante agudo, médio, obviamente menos, e grave, basicamente nada.
Então, se você hoje, outro dia eu estava pensando nisso, se eu for fazer uma mixagem para ouvir no celular, eu tenho que encher de contrabaixo, de grave, de pedal, abaixar o chimbal, as pratadas, abaixar tudo, para que fique agradável no celular. Mas é um absurdo, né? Porque quando o cara for ouvir um som bom, aí ele vai reclamar, porque num som bom ele vai ter um excesso de graves e vai faltar agudo, né? Não, e não nos esqueçamos de que na Santa Efigênia e em muitos outros calçadões existem hoje à venda daquelas caixinhas de som que o sujeito sai com ela, né? Antigamente era aquele aparelho imenso que nos filmes norte-americanos mostravam muito que o pessoal era o boombox. Boombox, exatamente. Hoje você tem aquela caixinha já pequenininha, que eu acho que começou ali com a JBL, mas todo mundo copiou, então você tem caixinha chinesa com marcas as mais diferentes, sendo vendidas por 20, 30 reais em qualquer calçadão aí. Como é que seria a sonoridade desse tipo de material em relação ao original? A única coisa que eu posso dizer melhor do que o do telefone, do iPhone, juro para você. Apesar de que tem o seguinte, se você colocar o fone, se você plugar o fone no iPhone, o som é maravilhoso, o som chega perto dali, aí é perfeito. Agora, a reprodução naquele alto-falantezinho ali de nada é absurdo. Não, se formos ouvir como... Eu ouço, com esse fone aqui, eu ouço coisas no e são maravilhosas. O som é perfeito. Mas eu acho que esse é o problema. O problema não é só dos produtores, de onde eles vão ouvir para saber se está bom. O problema é que o mundo inteiro não ouve através das mesmas caixas. Se todo mundo ouvisse a partir das caixas que o Maglioca citou, ótimo, eu ia ter um par dessas caixas no estúdio, todo mundo ouviria nas mesmas e pronto. Mas o problema é que alguns ouvem o celular assim, outros ouvem com fone, outros ouvem à distância, outros ouvem no carro, outros ouvem no computador, e aí, Deus nos acuda, você não tem noção de como que o teu produto vai chegar aos ouvidos do comprador. Na realidade, o que você, produtor, tem que fazer é o seguinte, é o teu gosto. É o teu gosto. Aquilo que você ouvir, que você achar que este é o bom, é assim que eu quero, é assim que eu imaginei, é assim que eu acho que vai funcionar, porque nós estamos sempre falando de um processo comercial. Não estou gravando pelo deleite meu em casa, estou gravando para ser um disco, para ser comercializado. Então, eu faço desse jeito e acredito que deste jeito vai chegar ao público consumidor que vai gostar e vai comprar. É isso. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu tenho umas 12 perguntas aqui guardadas que ainda não desenvolvi. Eu estou quase sugerindo um terceiro episódio, mas a gente conversa isso depois entre nós. O que eu queria saber é o seguinte, o lazer, a hora do recreio. A gente sabe que o músico também se cansa, né? Não o intérprete em si não é tão problemático, mas o pessoal que fica lá por 3, 4 horas. Nos estúdios atuais, ou pelo menos nos últimos tempos em que eu andei utilizando estúdios, existiam máquinas de fliperama, uma série de até em alguns lugares eu cheguei a ver máquinas de pôquer, tudo eletrônico, né, lá fora. Aqui no Brasil cheguei a ver também um outro material assim na lateral do estúdio para a hora que o sujeito dá aquele respiro. No começo de tudo, como era a hora do recreio das gravações? Era falar de música. Você continuava se falando de música. Alguma outra coisa vai sair, a dar tomar um café. Não, você ouviu isso? Você viu? Você esteve no show tal? Isso era a vida. A vida era isso. E eu acho o seguinte também, acho que... Bom, primeiro, essa festa toda que você, Luiz Fernando, citou, em estúdios eu nunca vi. RCA acho que tinha uma mesa de ping-pong em algum lugar, mas era o máximo que tinha. Agora, lembremos-nos que os grandes músicos, eles queriam terminar para ir para outro estúdio gravar mais coisa, né? Quer dizer, aqueles que trabalhavam bastante ganhavam muitíssimo bem, porque trabalhavam bastante, e se houvesse ali
uma possibilidade, vamos parar meia hora, ele dizia, cara, vamos continuar, porque eu já tenho outra gravação, já estou atrasado para ir para outra. Mas eu cheguei a gravar em estúdio norte-americano, na verdade eu não fui gravar absolutamente nada, eu fui fazer reportagem de gravação, e tinha lá não só aquelas máquinas eletrônicas de snacks, de refrigerantes, tal, que era muito comum, chegava lá, colocava suas moedinhas e saía o lanchinho do intervalo, mas também algumas áreas de lazer. Isso eu observei, me chamou muita atenção, porque aqui no Brasil eu não conhecia. Então tem uma historinha aqui para vocês também. Eu utilizei na Itália, quando eu morei na Itália, 2 anos, de 71 a 73, eu cheguei a utilizar um estúdio que era dentro de um castelo, é um castelo que eles adaptaram todo para estúdio e quartos, ou seja, o grupo, a banda que era nossa ali, eu contratei o estúdio por 30 dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Os caras moraram lá dentro 30 dias, com almoço. Pessoal, para quem está assistindo, gente fina é outra coisa, não é para todo mundo essa realidade, evidentemente, não é para todos os produtores. Hélio, se você olhar, a gente olhou sobre esse aspecto, era bem mais objetivo, porque você não tinha o negócio de sai, volta, não vou ter estúdio hoje, só vou ter depois da manhã, então, teórico, entre aspas, esfria. Ali não esfriava, e ali era um jogo de parceria. Se os músicos achavam que o ideal era trabalhar das 2 às 6 da manhã, combinavam com o técnico, e às 2 horas iam lá para o estúdio gravar. Então, rendia, em 30 dias a gente fazia o LP todinho, sem nenhum problema, sabe? Sem problema de, o cara comeu mais sanduíche, o outro comeu um ravioli, o outro tomou uma champanhe, nada, já tinha tudo preparado. Muitos artistas fizeram seus LPs, obras-primas assim, se fecharam no estúdio com o resto da banda, né? E continuaram, realmente é muito mais produtivo. Hélio, você que participou de uma época áurea cantando em inglês, a música não é sua, mas it's time to say goodbye. Infelizmente, tá bom. Chegamos ao final do nosso horário. Eu tenho várias perguntas aqui que eu ainda quero fazer. Mais cedo ou mais tarde. Como cantava o Christian, please don't say goodbye. Você é mais afinado do que eu, então me retiro. Eu só devo me contentar com o seu produtor, mais nada. Fica quieto no meu canto. Hélio, vai olhando na sua agenda que a gente conversa um pouco mais depois a respeito. Tá bom, um abraço para vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Hélio. Muito obrigado por todas as histórias todas que todo mundo, tenho certeza, gostou. Vamos lá. Essas coisas dos bastidores do disco são muito interessantes. Não sei se é porque eu sou um profissional ligado ao rádio, mas acho que a curiosidade de quem compra ou comprou disco e saber como é que era feito, essas coisas todas, acho que são interessantes. A gente pode repensar ou pensar no próximo convite para o Hélio e mais gente de gravadora também. Por hoje é só, doutor Manuel. Seu Luiz Fernando, nossos amigos da música do Brasil, um grande abraço a todos e estaremos na próxima semana de volta aqui com mais música do Brasil. Isso é que vale. Até lá. Esse foi Manuel Barembem, o dono, criador da ideia, o dono da ideia, mas que envolve todos nós e muita gente interessante que está pontificando a cada semana. Para você que ficou com a gente até agora no nosso podcast, ou no YouTube ou no Facebook, aquelas 2 palavrinhas de sempre que são muito interessantes. Até mais.